O meu nome é Isadora. Tenho 34 anos e o medo tornou-se a minha medula. Um frio interior que nenhum cobertor é capaz de aquecer. Sinto-o como uma umidade fina a infiltrar-se no osso, um tremor sutil e constante que só eu posso perceber, como a vibração de um diapasão depois que o som já se foi. Às vezes, quando o silêncio da casa se torna muito denso, quase posso ouvi-lo. Um zumbido agudo de ansiedade pura, a sinfonia particular do meu desespero. São cacos de uma vida que não me lembro totalmente de viver. Há memórias que não se encaixam, como peças de um puzzle de pesadelo. Sussurros no limiar do sono, o cheiro de jasmim e terra molhada, o perfume da minha avó, que me assalta nos momentos mais inesperados, trazendo consigo uma pontada de pânico tão aguda que me rouba o ar. A solidão. Esta é a mais insidiosa. Ela não é apenas a ausência de outros. É a sensação de que eu mesma me tornei uma estranha. À noite, ela enrola-se ao meu redor como um véu úmido, sussurrando que não há escapatória, que esta casa, com os seus segredos, será o meu caixão. É a única coisa que herdei dela que me orgulho. Uma cascata pesada e sedosa que, quando solta, atinge a cintura. Mas mantê-lo solto é uma tentação perigosa. Lembro-me de pesadelos de infância onde fios de cabelo escuro, como os meus, se transformavam em serpentes ou enroscavam-se no meu pescoço, apertando. Por isso o coque é a minha armadura. Um ritual diário de contenção. Cada fio preso é um demônio domesticado. Às vezes, quando passo por um espelho, vejo o quão severo parece, um rabo de cavalo tão esticado que puxa os cantos dos meus olhos, dando-me um ar permanentemente alerta, quase doloroso. É o preço que pago por uma ilusão de controle. Meus olhos já foram chamados de belos. Agora são sentinelas. Aprendem a ler as entrelinhas da realidade. A sombra que se move um segundo a mais do que deveria ao fundo do corredor, o reflexo fugaz numa janela que não deveria ter ninguém atrás de mim. São olhos que se fixam nos outros, não para ver a alma, mas para detectar o mais ínfimo sinal de perigo. Uma piscadela de hesitação, um sorriso que não chega aos olhos, o modo como os dedos de alguém se contraem ao mentir. Cansam-se facilmente. A luz forte faz-me doer as órbitas, por isso prefiro a penumbra. Nesta semi-escuridão, os meus olhos âmbar brilham com um estranho fogo interior como os de um animal acuado. O espelho no meu quarto é um inimigo íntimo. A mulher que me devolve o olhar tem a pele tão pálida que quase parece translúcida, deixando adivinhar o mapa azulado das veias nas suas têmporas. Os seus traços são finos, herdados de uma linhagem de mulheres elegantes, mas agora estão afiados pela apreensão. As olheiras não são apenas roxas, são como nódoas de tinta, profundas e quase violáceas, manchas de insônias acumuladas e de choro silencioso. Os meus lábios, outrora talvez cheios, estão agora constantemente apertados numa linha fina de resignação, e os cantos descem ligeiramente como se o peso do mundo puxasse por eles. É o rosto de alguém que está sempre à escuta de um ruído que ninguém mais ouve. Tecidos macios e fluidos que não me definem, não me capturam. Camisolas de cachemir que são 2 vezes maiores do que o meu corpo. Vestidos de linho que balançam em torno das minhas pernas como fantasmas benevolentes. Detesto a sensação de jeans justos a comprimirem minhas coxas, de cintos a apertarem minha cintura. Sinto-me como se estivesse sendo contida, sendo preparada para algo. Estas roupas são o meu espaço pessoal, a minha bolha de ar. Permitem-me mover sem que o tecido me recorde os limites do meu próprio corpo, um corpo que, demasiadas vezes, sente como uma cela. Aqui, envolta em metros de tecido, posso fingir que sou apenas uma sombra, um vulto. E, por vezes, na segurança desse disfarce têxtil, posso quase esquecer o medo que me habita.
quase. E então, ao Léo. Léo era a antítese do meu medo. Ele entrou na minha vida como um raio de sol numa cripta. Cabelos dourados, olhos da cor do céu após a tempestade e um sorriso que prometia segurança. Ele era o psiquiatra designado para o meu caso, para ajudar a lidar com os ataques de pânico que me assolavam desde a morte suspeita da minha avó. Léo era calmo, metódico, e sua voz era um bálsamo que acalmava os demônios na minha cabeça. Ele me fez sentir vista, não como um caso clínico, mas como uma mulher. E eu, faminta por qualquer farol na minha escuridão, agarrei-me a ele com a força dos desesperados. A atração entre nós não era simples. Era uma corrente elétrica, perigosa e viciante. Era uma força que parecia existir no ar que compartilhávamos. Um campo magnético que distorcia a realidade à nossa volta. Nos primeiros dias, era quase imperceptível. Um calor que permanecia no braço da poltrona depois que ele tirava a mão. O eco da sua voz um tom mais baixo quando dizia o meu nome. Isadora. Ele rolava o R de um jeito que soava como um carinho verbal. Um toque íntimo, que não pertencia a um consultório. Eu que me encolhia com qualquer contato casual, começava a ansiar por essas pequenas transgressões. Durante as sessões, seus dedos, ao passarem as páginas do bloco de notas, pareciam traçar caminhos invisíveis na minha pele. Ele não virava as páginas, acariciava-as. A ponta dos seus dedos longos e precisos, dedos de cirurgião, de pianista, deslizava pela borda do papel com uma lentidão deliberada. Eu ficava hipnotizada, sentada na minha poltrona de veludo, sentindo cada movimento, como se fosse na minha própria epiderme. Era como se ele estivesse a ler não apenas as suas anotações, mas os meus nervos expostos. Às vezes ele parava, o dedo indicador repousando sobre uma palavra específica, e o seu olhar pesava sobre mim, quente e intenso. Na minha mente, aquele dedo parava na curva do meu pescoço, no pulso, onde a veia batia acelerada, no osso do meu quadril, sobre o tecido largo da minha roupa. Eram promessas táteis, um mapa de possibilidades que ele desenhava no ar entre nós. O seu olhar por vezes desviava do profissional para o predatório, e eu me encontrava a responder com um rubor que não era apenas de vergonha, mas de excitação. Havia um momento específico em cada sessão. A conversa fluía sobre trauma, medo, solidão. E então, subitamente, um silêncio carregado descia. Os seus olhos, da cor de um céu nublado, escureciam. Já não o examinavam, devoravam. Percorriam a linha do meu maxilar, fixavam-se na pulsação acelerada na base da minha garganta, desciam pelo vale entre os meus seios, escondidos sob o cachemir. Era um olhar que me despia, não apenas da roupa, mas das defesas, da fragilidade construída. E, em vez de me encolher, meu corpo respondia com uma onda de calor que subia do meu peito, colorindo meu pescoço e rosto de um rubor vermelho vivo. Era a vergonha de ser tão completamente vista, sim, mas misturada com uma excitação avassaladora. Aquele olhar dizia: vejo a fera acorrentada, e ela é magnífica. E eu, pela primeira vez, sentia um vislumbre dessa magnificência. Ele fazia-me sentir poderosa. Sob o seu olhar,
Eu não era a mulher frágil, mas uma deusa de segredos sombrios, e ele um devoto disposto a adentrar minha escuridão. Era a inversão mais intoxicante. Na sua presença, a minha ansiedade não era uma fraqueza, era um sismógrafo de uma sensibilidade rara. Os meus pesadelos não eram distúrbios, eram profecias. A minha escuridão interior não era um vazio a ser preenchido com comprimidos, mas um reino a ser explorado. Ele sussurrava coisas que nenhum outro terapeuta diria. A sua dor é um diamante sob pressão, Isadora. Deixe-me vê-lo brilhar. Ou, os seus monstros não precisam ser expulsos, precisam de um trono. E eu acreditava. Sob o seu olhar predatório, eu era sacerdotisa de um culto interior, e ele, o iniciado mais dedicado. Ele não queria curar-me, queria compreender-me, adorar-me, possuir-me. E naquele momento, a posse parecia um sinônimo de salvação. Era um jogo perigosíssimo, onde eu, a suposta vítima, era elevada ao status de deusa. E que vítima não deseja, no fundo, ser venerada? Ele alimentou essa chama até ela se tornar um incêndio. E eu, cega pela luz do meu próprio poder refletido nos olhos dele, deixei-me arder. Você é mais forte do que imagina, Isadora. Ele sussurrou uma noite, após uma sessão que se estender além do horário, a chuva batendo nas vidraças da mansão. Há uma fera dentro de você. Deixe-me ajudar a libertá-la. E eu acreditava. Acreditava porque ele construiu a sua fala com os tijolos da minha própria fragilidade. Quando ele mencionou os episódios pela primeira vez, foi com uma voz carregada de uma preocupação tão genuína que me fez sentir importante. Alguém finalmente estava a ver a profundidade do meu sofrimento, mesmo que fosse mais horrível do que eu imaginava. Os lapsos de memória eram reais. Acordava com a boca pastosa, o tempo obliterado e uma sensação de vazio gelado na mente. Ele preenchia esses vazios com narrativas convincentes. Você esteve a vaguear pela casa à noite, Isadora. Encontrei-o junto da escada a olhar para o vazio. Ou, tentou rasgar as suas próprias anotações, disse que eram mentiras. E eu, confiante, aceitava a sua verdade como a minha. A minha mente, afinal de contas, era o meu maior inimigo. Quem melhor do que o meu salvador para me contar o que se passava dentro dela? Ele moveu-se para casa, para me observar de perto, para me proteger. A sua chegada foi a consolidação da nossa realidade distorcida. A sua mala de couro no corredor, a sua escova de dentes ao lado da minha no banheiro, o seu cheiro de sabonete masculino e livros antigos a se infiltrar em todos os cômodos. A mansão da minha avó, outrora um lugar de sombras ameaçadoras, transformou-se num santuário e depois numa cela de veludo. Ele era o meu carcereiro benevolente, o meu anjo da guarda pessoal. A barreira entre o consultório e o quarto desmoronou-se completamente. As nossas sessões podiam começar na sala de estar e terminar no sofá, com a sua mão na minha nuca a massagear a tensão enquanto ele analisava os meus sonhos. O romance floresceu num terreno pantanoso. As nossas carícias eram sempre precedidas por uma análise, os nossos beijos um diagnóstico. O primeiro beijo não aconteceu na boca, aconteceu no pulso. Estávamos na biblioteca. Eu tremia depois de descrever um pesadelo particularmente vívido. Ele pegou na minha mão, os seus dedos frios envolvendo meu pulso, onde a veia saltitava de forma descontrolada. A sua pulsação está acelerada, ele murmurou, os olhos fixos no ponto onde a nossa pele se tocava. A resposta de luta ou fuga, o corpo a lembrar-se do que a mente quer esquecer. Então, ele baixou a cabeça e pressionou os lábios contra a minha pele, exatamente sobre o ponto onde o sangue corria mais rápido. Foi um beijo clínico e profundamente íntimo. Não era um beijo de paixão, um selo. Ele estava beijando o meu medo, a saboreá-lo.
e um arrepio percorreu minha espinha, não de repulsa, mas de uma rendição avassaladora. Ele explorava o meu corpo com a precisão de um cientista e a paixão de um amante. As nossas noites eram uma dança coreografada entre a terapia e a sedução. Ele pedia-me para me deitar na minha cama grande e fria, e ele sentava-se ao meu lado, não como um amante, mas como um investigador. "Vamos mapear a sua ansiedade, Isadora", dizia ele, a voz um sedativo e um estimulante ao mesmo tempo. As suas mãos começavam no meu rosto, os polegares a traçarem os arcos das minhas sobrancelhas. Aqui, a atenção fala de vigilância constante. Desciam para o meu pescoço, os dedos pressionando levemente os músculos tensos, e aqui, o medo de ser engolida. Cada toque era justificado, diagnosticado, mas por baixo da linguagem clínica havia uma fome palpável. Quando as suas mãos encontravam os meus seios através do tecido do meu camisolão, a sua respiração acelerava ligeiramente. E o seu coração está batendo como um tambor. Diz-me, Isadora, isto é medo ou é antecipação? Ele forçava-me a confrontar os meus próprios desejos confusos, a confundir o perigo com o prazer. A sua boca seguia o caminho das suas mãos, beijando, mordiscando, enquanto sussurrava diagnósticos na minha pele. A sua pele arrepia-se. Uma resposta pilomotora. O seu corpo responde a mim, mesmo que a sua mente hesite. Era a violação final. Fazer-me desejar a minha própria aniquilação psicológica vestida de amor obsessivo. E eu, intoxicada, entregava-me. Entregava-me porque, naquele universo paralelo que ele criou, eu era a peça central. A sua obsessão era um espelho que me refletia não como uma mulher partida, mas como um quebra-cabeça fascinante, uma obra de arte obscura que só ele podia apreciar. Quando ele entrava em mim, no silêncio noturno do meu quarto, era sempre com os olhos abertos, a observar cada nuance do meu rosto. Ele beijava as minhas lágrimas que rolavam pelas minhas têmporas, lágrimas de prazer, de confusão, de terror, e sussurrava: "Eu sei, eu entendo. É demais intenso, não é? Partilhar uma mente como a sua." E no clímax, quando meu corpo já não distinguia o êxtase da agonia, ele proferia as palavras que soldavam as minhas correntes. "É a única pessoa que pode suportar o peso da sua escuridão, Isadora. A única que a pode amar assim, partida e perfeita." E eu, no êxtase envenenado daquele momento, acreditava. Acreditava que a minha salvação e a minha perdição eram a mesma pessoa, e que ser devorada por ele era a forma mais sublime de amor que uma mulher como eu poderia alguma vez esperar ter. Mas o medo, meu velho companheiro, não foi embora. Ele apenas mudou de forma. Coisas estranhas começaram a acontecer. Encontrava meus diários com páginas arrancadas, medicamentos que eu não lembrava de tomar e apareciam com dosagens alteradas, e uma noite acordei no porão, com as mãos sujas de terra, sem qualquer memória de como tinha ido parar ali. Léo, sempre ao meu lado, confirmava meus piores temores. "Há uma escuridão em você, querida, mas eu estou aqui. Eu vou contê-la." A suspeita, um verme insidioso, começou a roer minha devoção. Os olhos de Léo, outrora um refúgio, agora pareciam esconder cálculos por trás da preocupação. A sua proteção sentia-se como uma prisão dourada. O erotismo que antes me empoderava agora sussurrava sobre controle. As suas mãos, que antes traziam prazer, agora me lembravam que ele conhecia cada ponto fraco do meu corpo e talvez da minha mente. À virada,
veio quando encontrei, escondido atrás de uma tábua solta do assoalho do meu quarto, o diário completo da minha avó. As páginas que faltavam nos meus cadernos estavam todas lá, coladas por ele. A letra trêmula da minha avó contava uma história diferente. Falava de um jovem e ambicioso psiquiatra, Léo, que a assediava para tomar posse da mansão. Falava do seu medo por ele. A última entrada, datada do dia da sua morte, era um grito silencioso. Ele está aqui. Diz que vai ficar com tudo. Ajudem-me. Não foi um choque. Foi um despertar gelado e silencioso. A névoa que ele criou na minha mente com drogas e manipulação dissipou-se de uma vez. Os meus episódios era ele, drogando-me e encenando cenários de horror para me convencer da minha própria loucura. A mulher frágil era uma pessoa que ele meticulosamente esculpiu. A fera que ele dizia estar lá, bem, ela estava prestes a rugir. A noite final foi uma coreografia macabra da minha autoria. Deixei que o medo que ele tanto amava fosse a minha isca. Agi confusa, desorientada. Ele veio até mim, o sorriso triunfante de caçador que finalmente captura a presa. Isadora, querida, você teve outro episódio. Veja o que você fez com o quarto. Ele disse, a voz melosa enquanto segurava uma lamparina que projetava sombras dançantes nas paredes. Eu sei o que fiz, Léo. Respondi. Minha voz não era mais um fio de ansiedade, mas uma lâmina afiada. E eu sei o que você fez. A minha avó, a mim. O sorriso dele congelou. Pela primeira vez, vi uma fenda na sua armadura de arrogância. Eu não estava mais recuando. Avancei, e cada passo era a reivindicação do meu próprio poder. O erotismo do momento era perverso e intoxicante. O medo no olhar dele era um afrodisíaco mais potente do que qualquer palavra de amor que ele jamais tinha sussurrado. Você disse que havia uma fera em mim, sussurrei, parando a centímetros dele, meu hálito quente contra seus lábios. Você tinha razão. Você só subestimou o seu tamanho. A luta não foi física, não da maneira que se imagina. Foi um duelo de vontades. O ar na biblioteca ficou pesado, carregado com o cheiro de chuva iminente e o dulçor podre das velas derretidas. Ele estava parado perante a lareira apagada, o perfil delineado contra a pedra negra. Eu entrei, e o som dos meus pés descalços no soalho de carvalho foi mais silencioso do que um suspiro. Já não tremia, já não duvidava. Os seus episódios estão a ficar mais frequentes, Isadora. Começou, a voz ainda tingida com autoridade paternalista que outrora me acorrentou. Precisamos de ajustar a medicação. Foi o seu primeiro erro, subestimar-me. O único episódio aqui é a sua performance, Léo, disse eu. Minha voz não era um sussurro frágil, mas uma lâmina fria e polida. E o cenário está prestes a desmoronar-se. Ele virou-se, um sorriso condescendente nos lábios. A negação é um estágio natural, mas não podemos permitir que... O diário da minha avó, interrompi. As páginas que você arrancou e colou no seu próprio caderno de anotações. Ela escreveu sobre si, sobre o seu assédio, sobre o seu medo de si. O sorriso dele não desapareceu, mas congelou, tornou-se uma máscara rígida. Os seus olhos, outrora um refúgio, tornaram-se um minador. A sua mente está lhe pregando peças, querida, confabulações, memórias falsas que... E o lorazepam no meu chá de camomila? Continuei, avançando um passo. A penumbra da sala parecia se dobrar à minha volta, escondê-lo-me e revelando-me ao mesmo tempo. Está projetando, Isadora. A sua raiva, a sua paranoia. Chame-lhe paranoia, sussurrei, chegando-me tão perto que conseguia sentir o calor do corpo dele, o mesmo calor que outrora me atraiu para uma armadilha. Mas eu chamo de clareza. Você não estava tentando me curar, Léo. Estava tentando esculpir-me.
a me transformar na sua paciente perfeita, a sua obra de arte quebrada, a sua prova vivente de genialidade. A máscara dele rachou. Um lampejo de fúria pura, não dissimulada, cruzou o seu rosto. Eu salvei-a, rosnou ele, a voz perdendo a suavidade cultivada, tornando-se áspera e visceral. Era uma casca vazia, a tremer no escuro. Dei-lhe um propósito, a minha atenção, o meu amor. A última palavra foi cuspida como um veneno. O seu amor é um gás tóxico, retorqui. A minha calma um contraste gelial com a fúria dele. E eu cansei de respirá-lo. Foi então que ele se moveu, não em minha direção, mas para a mesa onde a lamparina de óleo da minha avó tremulava. Foi um movimento rápido, cheio de uma intenção que eu já tinha antecipado. Ele sempre controlou a luz, a escuridão, a narrativa. Era sua última tentativa de retomar o controle. Mas eu estava mais perto. Os nossos corpos colidiram não com um impacto brutal, mas com uma luta silenciosa e frenética pelos metais da lamparina. Seus dedos fecharam-se à volta da base, os meus envolveram os dele. Não era uma questão de força, mas de vontade. O óleo dentro balançou e uma língua de chama escapou do vidro, lambendo o ar. Olhei nos seus olhos e, pela primeira vez, vi o verdadeiro medo. O medo do caos, da variável que não podia calcular, da presa que se recusava a ser abatida. Você disse que havia uma fera em mim. Sussurrei, a minha respiração quente contra o seu rosto enquanto lutávamos pela lamparina tremelucente. Você passou tanto tempo tentando criá-la e esqueceu de ter medo do que aconteceria quando ela se voltasse contra você. Com um último empurrão, não para o afastar, mas para o desequilibrá-lo, torci o pulso. A lamparina escapou dos nossos dedos entrelaçados. Caiu em câmera lenta, virando-se no ar, derramando seu conteúdo incandescente sobre a pilha de livros de capa de couro que ele tão meticulosamente havia estudado para me dominar. O som foi o de um suspiro úmido, seguido de um rugido súbito. O fogo não explodiu, nasceu. Alastrou-se como um líquido vivo, dourado e vermelho, bebendo a seiva seca do papel e da madeira. A luz dançou nas suas pupilas, não mais com o triunfo do caçador, mas com o pânico do animal encurralado. Ele recuou, ofegante. A imagem do seu plano perfeito começou a se consumir. Eu permaneci onde estava, envolta no calor crescente, observando-o. A vítima tinha virado o script. O monstro que ele criara não o mataria com as garras ou com os dentes. O derrotaria com a verdade, deixando que seu próprio palco de manipulação, a casa, os segredos, o fogo, se tornasse no seu crematório. Ele não se moveu para apagar o fogo. Ele não gritou. Ele ficou paralisado, não pelo pânico físico, mas pelo colapso psicológico. O rugido das chamas era o som do seu mundo meticulosamente construído, se desmoronando. Os seus olhos, fixos nas labaredas que devoravam os livros, não viam o fogo. Viam a sua própria fachada se consumir. A sua identidade de salvador brilhante, de terapeuta genial, a reduzir-se a cinzas junto com aqueles textos de psicologia que ele distorcera para me enganar. A sua boca abriu-se, mas não saiu nenhum som. Foi um grito silencioso de agonia intelectual. Ele era um homem cujo poder residia no controle da narrativa, e eu tinha-lhe arrancado o roteiro das mãos e atirado-o para as chamas. Então, muito lentamente, o seu olhar desviou-se do fogo e fixou-se em mim. E não era um olhar de ódio, era pior. Era um olhar de reconhecimento. Era o olhar de um colega derrotado, um mestre de xadrez que vê o seu próprio xeque-mate e, no último instante, reconhece a genialidade do movimento final do oponente. Você era
Foi você o tempo todo. Ele não se referia ao fogo. Referia-se a tudo. A forma como eu o tinha deixado acreditar que o seu plano estava funcionando. Como eu tinha alimentado a sua arrogância com a minha suposta fragilidade. Como eu tinha estudado os seus métodos, a sua linguagem, a sua psicologia e os tinha usado para forjar a minha própria arma. Ele caiu de joelhos. Não num ato de rendição física, mas porque as pernas literalmente se recusaram a sustentá-lo. O choque não era de que ia morrer, mas de que eu tinha ganho. A sua obra-prima, a sua paciente perfeita, tinha se revelado a artista mais talentosa. Os seus olhos curvaram-se e um som escapou-lhe. Um misto de riso e soluço, um ruído de absoluta desintegração interna. É magnífica. Ela é perfeita. Ele levantou o olhar para mim uma última vez e nos seus olhos já não havia medo nem fúria. Havia uma espécie de êxtase arrepiante, a reverência de um fanático pela sua própria destruição. Ele não tentou escapar quando as chamas se aproximaram. Ele não me olhou com um último pedido de ajuda. Ele simplesmente aceitou. A sua derrota era a minha coroação. E na lógica distorcida da nossa ligação doentia, talvez isso fosse, para ele, um final apropriado. A última coisa que vi, antes de me virar e sair da biblioteca envolta em fumaça, foi o seu perfil, imóvel, a ser banhado pela luz dourada e dançante do fogo, como um mártir no altar da sua própria obsessão. A sua última lição para mim, que o verdadeiro poder não está em não ter medo, mas em fazer com que o medo dos outros se torne a sua própria prisão. E a sua cela, naquele momento, era de fogo. Ele, o mestre do suspense, tornou-se o protagonista aterrorizado do meu filme de terror. Quando a polícia chegou, atraída por um vizinho que viu o fogo, me encontraram do lado de fora, envolta num cobertor, os olhos âmbar não mais mostrando medo, mas uma serenidade glacial. A história que contei foi a verdade. Finalmente, de como o Dr. Leonardo, obcecado pela fortuna da minha família, assassinou a minha avó e tentou conduzir a neta à loucura para herdar tudo. Eles acreditaram. Por que não acreditariam? Eu era a vítima, a sobrevivente. Agora, sentada na varanda da minha mansão restaurada, o vento brinca com meus cabelos soltos, negros e livres como a noite. O medo não é mais meu companheiro, é minha ferramenta. A fragilidade era uma ilusão, uma pele que vesti e que Léo, tolo, confundiu com fraqueza. Ele queria desbloquear uma fera e conseguiu. Só não esperava que a fera fosse mais inteligente, mais paciente e infinitamente mais perigosa do que ele. O sussurro final de Isadora. Às vezes, nas noites mais quietas, quando o vento acaricia os vitrais como os dedos de um amante distante, sinto o eco do seu toque. Já não é uma violação. É uma cicatriz luxuosa, um lembrete de que fui desejada ao ponto da loucura e temida ao ponto da aniquilação. Um sorriso tranquilo curva meus lábios, um gesto lento e sombrio que nenhum espelho reflete, mas que toda a minha alma sente. Aprendi que o verdadeiro poder não é a luz que afasta as sombras, mas a escuridão que as devora. A vítima era o monstro, e o monstro está viva, mais sábia, mais sedutora e infinitamente mais perigosa. Ele pensou que era o autor da minha história, um dramaturgo enlouquecido, escrevendo cada lágrima e cada grito. Mas o final foi todo meu. E a biblioteca foi apenas o prólogo. Agora, pergunto a você, que mergulhou nas profundezas da minha mente. Você realmente acredita que esta é apenas uma história?
Uma narrativa conveniente para entreter nas horas vagas? Ou será um convite? Um farol aceso para aqueles, como eu, que carregam uma sombra interior à espera de ser não apenas aceita, mas alimentada. A verdadeira história de terror não era a minha. Talvez não seja a sua. Mas e se eu lhe disser que o vilão da sua vida pode ser você mesmo? E se eu lhe sussurrar que o medo que você sente é apenas o perfume do seu próprio poder adormecido? Gostou do que viu aqui? Sentiu um calafrio que não era totalmente de horror, mas de reconhecimento? Então deixe um like. Comente qual foi o momento em que você percebeu que a Isadora não era o que parecia. E mais importante, inscreva-se no canal, porque a escuridão tem mais camadas para revelar. E a próxima história? Bem, a próxima história pode ser a sua. E eu adoro escrever finais.